Gostaria então de passar a palavra para o nosso presidente Tarcísio Guedin, para ele poder apresentar então o nosso novo treinador juntamente com o nosso superintendente de futebol, Fernando Gil. Boa tarde a todos, muito feliz presente de vocês aqui e feliz também de poder estar iniciando novamente, os preparativos para o novo campeonato, um campeonato muito importante, não só pela defesa dos 2 títulos, mas eu acredito que não teremos mais esse ato, vamos dizer assim, esse tempo sem futebol profissional, então eu acho que estamos dando aqui um início, o nosso renascimento, para a gente marcar agora que o Marcílio Dias, a partir de hoje, com as suas contratações e apresentações, estará com certeza há muito tempo, há muitos anos, com um calendário nacional, calendário estadual também. Quero dizer a todos que estou muito confiante nesse campeonato, pelas peças que futuramente serão apresentadas, pelas pessoas que estão à frente do nosso time, no comando da nossa equipe, e também pela questão dos nossos sócios-torcedores, que, muito embora pareça que não é um número muito alto, mas nós de 245 mais ou menos, nós já chegamos a 1.350 sócios, então, sem calendário nessa campanha a gente fez, já subimos mais de 100 pessoas, então acredito sim que com as campanhas sendo cada vez mais anunciadas, por vocês da imprensa principalmente, por todos os torcedores e os próprios sócios-torcedores que trazem ainda mais os sócios-torcedores, eu acredito sim que até no início desse campeonato nós vamos chegar aos 2.000 sócios e caminhar para o nosso objetivo principal, que é de 3.000 sócios, e podemos assim iniciar uma campanha, iniciar esses campeonatos, iniciar essa trajetória de 18 meses vitoriosas, que eu sempre falo, com a casa cheia, acredito que o Marcílio fica um time praticamente, ele é imbatível em casa com o estádio cheio, Hoje estamos aqui então para apresentar primeiramente o nosso comandante, que vai comandar os nossos atletas, uma pessoa que foi escolhida por toda a diretoria, foi a gente sabe que é uma peça-chave. Hoje está aqui com nós o nosso amigo Márcio Coelho, que eu vou até já passar a bola para ele, a gente sabe, a gente quer ouvi-lo, E quero dizer aqui, perante a todos, Márcio, seja novamente muito bem-vindo, Quero que você tenha um ótimo trabalho conosco aqui e que seja o início de um trabalho, de uma união duradoura, tá? Então, novamente, seja muito bem-vindo. Obrigado. E tenha um pouco de sorte também, porque acho que no futebol, além de competência, a gente tem que ter um pouco de sorte, porque nós temos que lidar sempre, com a vitória, E você, como é novo aqui na casa, e nós temos uma imprensa que cobra, temos um torcedor que cobra, infelizmente ou felizmente, você vai ter que trazer para nós o título para ser cada vez mais aprovado aqui. Seja muito bem-vindo. Bom, já é bom começar com essa pressão. Todo profissional gosta de desafios, E eu sou novo na casa, mas já tenho uma estrada aí no futebol. Durante toda a minha trajetória, antes mesmo de trabalhar com o futebol profissional de campo, eu já vim como um atleta, e ao longo desse período aqui eu acredito que a gente vai construindo e fazer parte. Agora mais próximo como treinador de uma história tão vitoriosa do Marcílio Dias, para mim é uma honra. Então agradecer ao presidente, agradecer ao Fernando, e agradecendo ao Fernando, eu agradeço a todo o staff, agradecer também a todos vocês que estão aqui e vamos tentar construir uma história muito bacana e com muito trabalho, com muita dedicação, com muita preservando ainda a cultura e o DNA que o Marcílio Dias tem de ser sempre uma equipe muito competitiva. Eu já vim aqui algumas vezes, e sempre é muito difícil aqui. Em todas as conversas a gente sabe o quanto é difícil vir aqui. Espero eu fazer parte disso aqui, construir e agregar, colocar algo do que eu posso trazer aqui para o Marcílio Dias. Tá ok. Gil, gostaria de dar as boas-vindas ao Márcio também? Sim, dizer que eu estou muito feliz nesse dia de estar trazendo um treinador da competência do Márcio. Eu conheço o Márcio há muito tempo
E tenho certeza que junto com todo o staff, com todos os atletas, com a diretoria e também com a torcida, nós iremos fazer juntos mais um grande trabalho, né? Montar uma equipe mais uma vez muito competitiva e brigar mais uma vez pelo nosso objetivo, que é o título. Tá, ok, vamos começar então as perguntas na coletiva de imprensa. Começar pelos mais velhos aqui. Mais experientes. Mais experiente. Boa tarde. Primeiramente, Márcio, seja muito bem-vindo ao Marcílio Dias, mas muito bem-vindo mesmo. Tá? Meu nome é Jânio Flávio, eu sou da Univale FM, Rádio Web Catarina e do jornal O Diarinho. Né? Veja bem, eu quero fazer algumas colocações antes da minha pergunta final. Primeiro, né? Se nós analisarmos, para nós foi uma grande surpresa ter chegado aqui. Não só para nós da imprensa, mas para nós, torcedor também. E você é uma pessoa graduada, inteligente, obviamente, você observou aí nas redes sociais, né, como que o torcedor do Marcílio Dias se comportou. Todo mundo ficou na dúvida, né? Sim. E eu fiquei na dúvida, né? Até porque, pelo seu currículo recente, né, você não estaria nessa cadeira. Porém, tá, tem uma pessoa aqui dentro que merece todo o nosso respeito e toda a nossa credibilidade, que se chama Fernando Gil, tá? Fernando Gil. E eu tomei todo o cuidado de perguntar ao Fernando Gil se foi ele que indicou você. Ele ficou até assim, por quê? Né? Mas não, é que eu quero formular uma pergunta para o Márcio, né? Então eu quero ter certeza. Obviamente que o presidente estava na mesa, concordou, o Rômulo concordou, todo o departamento concordou. Mas eu, como jornalista, eu sou obrigado a falar a realidade. Nós conhecemos o teu currículo, não o seu trabalho. Porém, ele conhece o seu trabalho. E se ele falar para nós que você é o cara que tem que estar sentado nessa mesa, nós vamos dar essa credibilidade. E só depois de fazer essas observações todas, né, eu gostaria de saber de você como reverter essa situação e, a partir daqui, nós vamos cobrar dele, vai cobrar de você com o trabalho que o Fernando Gil, que endossou a sua vinda para cá, o presidente assinou embaixo, o Rômulo assinou embaixo e todo mundo assinou embaixo. Mais uma vez, para não ficar nada no ar, seja muito bem-vindo. Primeiro, obrigado, e eu sou muito a favor dessa conversa muito transparente e honesta. Isso é uma das coisas que vocês vão... a gente vai ter oportunidade de conviver e que eu trato muito direto, né? E primeiro, agradecer especialmente a confiança do presidente, do Fernando, de toda a equipe. Tu bem pontuou. Infelizmente, às vezes o currículo fala mais do que o trabalho em si, né? A gente vive uma cultura no nosso país hoje de um empobrecimento muito do nosso jogo, do empobrecimento dos profissionais brasileiros. A gente tem sido inundado por profissionais estrangeiros. Não que eles não tenham qualidade, mas nem todo estrangeiro é bom e nem todo o brasileiro é ruim, né? E essa é uma grande, grande oportunidade para que eu tenha dentro mais do que nunca hoje o que o Marcílio está vivendo dentro do estado, esse crescimento, esse bicampeonato, essa possibilidade não, né? Um calendário cheio com o Campeonato Brasileiro é uma excelente oportunidade para que eu tenha, consiga transformar essa qualificação do trabalho que muitas pessoas que já conviveram comigo e tiveram a oportunidade de trabalhar acabam ressaltando em resultados. Infelizmente, a gente é uma cultura imediatista e eu preciso consolidar a minha carreira com um bom resultado para que essa desconfiança possa ser dirimida, né? Que ela não aconteça mais, que eu chegue num lugar de salva. Eu tenho currículo e tenho trabalho. Hoje eu tenho, assim, modéstia à parte, eu sei do meu trabalho, sei da minha competência, sei que tenho capacidade para estar atuando aqui e espero, né? Creio, né? Creio que a gente vai construir juntos aqui uma equipe muito competitiva, uma equipe muito organizada que vai brigar pelo título. E que vai tentar ser protagonista nos jogos, e aí, pouco a pouco, a gente vai conquistando a confiança da imprensa, da torcida, e aí sim, vai poder ser feito um julgamento do meu trabalho aqui no Marcílio Dias. Deixa eu só complementar, é importante, usando um pouco dessa pergunta do Jânio, que
fundamental para a gente tentar entender. Eu me uso como exemplo aqui no Marcílio Dias, né? Quando eu cheguei aqui, existia muita desconfiança também. E é total normal que isso aconteça. Hoje, aqui no Marcílio, é o meu segundo clube como executivo de futebol. Eu ainda sou novo. Eu vou errar muito, mas eu acho que eu mais acertei do que errei, né? Então, eu tenho total confiança no Márcio, a diretoria tem. Eu tenho certeza que juntos nós vamos fazer um grande trabalho aqui dentro. E essa desconfiança, ao longo do tempo, ela vai se modificar. E vocês, ao longo do tempo, também vão passar a ver, não somente olhar somente para currículo, mas sim pelo trabalho dele. Que isso eu vi de perto e eu sei que é muito bom, né? Assim como teve, como vocês colocaram, algumas desconfianças da torcida, da própria imprensa, mas eu recebi muito feedback positivo de atletas, né, de ex-atletas, de diretores que conhecem o trabalho do Márcio e que avalizaram também a vinda dele para cá. Eu tenho certeza que ele está muito preparado para assumir um clube tão grande quanto o Marcílio e a gente vai com certeza fazer juntos, né, Rômulo, também. O Rômulo tá junto aqui, poderia estar junto aqui na mesa também, o Gustavo também, que são pessoas da nossa confiança, já estão fazendo um trabalho muito bom aqui dentro. Juntos a gente vai fazer um Marcílio muito forte, vocês podem ter certeza. Boa tarde, Márcio. Queria te ouvir, porque tem histórico de trabalho no Figueirense, em categoria de base, né? No Guarani de Palhoça foi seu último clube também. E o Marcílio esse ano está fazendo um campeonato espetacular no Sub-20, né? O presidente já falou, o objetivo é o título, tem a pressão pelo resultado, né? Mas de que forma, com a tua experiência nesses outros clubes em lançar garotos, você pode ajudar aqui no Marcílio também a fazer um time competitivo numa Copa Santa Catarina, mas promover esses talentos que o Marcílio está usando no Catarinense Sub-20? Cacau Oliveira, da NDTV Record. Boa tarde, obrigado pela pergunta. Viu muito bem a questão da minha trajetória, né? Eu gosto de trabalhar com atletas jovens e a gente sabe que o futuro de clubes de médio e clubes, especialmente Santa Catarina, né? Que a gente acaba concorrendo com mercados com potencial financeiro muito grande, a necessidade do fortalecimento da base. E esse foi um dos motivos que me trouxe muita alegria estar aqui. A gente saber que o Marcílio está construindo uma base sólida vai me ajudar muito nesse trabalho, dando suporte, facilitando. E por que não? Por que não promover esses meninos que provavelmente já têm uma identidade, já vão ser competitivos? A gente tem conversado bastante, uma das características muito fortes dessa equipe sub-20 é que é uma equipe muito competitiva e que se enquadra muito bem no meu modelo de jogo, aquilo que eu entendo e que deve ser e que também já é o DNA do Marcílio Dias. Então, eu vou estar essas 3 semanas aí, 2 semanas bem próximo, vendo as semifinais, se tudo correr bem, as finais também, para a gente tentar o mais breve possível incorporar e fazer com que esses meninos tenham oportunidade também no profissional. Márcio, boa tarde, seja bem-vindo. O presidente Guedin, em várias reuniões, até a última que a gente participou do lançamento dos projetos do clube, ele deixa bem claro que para trabalhar no clube tem que ter a grandeza do clube. Então, eu te pergunto, tu se sente preparado para esse grande desafio na tua carreira? Vamos dizer, em comandar essa fragata que se chama Marcílio Dias, professor Ingo do Esporte Campeão. Boa tarde. Me sinto muito preparado. Talvez o meu currículo em termos de conquistas não tenha essa grandeza ainda que o Marcílio Dias ainda requer, né? Para mim é evidente e eu me sinto honrado, lisonjeado de poder fazer parte dessa história, mas só apontar um pouquinho das pessoas que eu já tive a oportunidade de trabalhar dentro do quadro técnico. Pintado, Marcelo Cabo, Rogério Micali, que vai disputar as Olimpíadas, Emerson Maria, Marquinhos Santos. Então e aqui eu posso citar outros, Márcio Goiano, outros profissionais muito qualificados. Milton Cruz também, muitos anos de São Paulo, está lá no São Paulo. Talvez eu esqueça até alguns nomes aqui,
muitos preparadores físicos, Marcos Seixas, que está no Fluminense. Então, toda essa troca, tudo isso que eu já vivenciei dentro do esporte, eu acho que me qualificam para que eu possa, dentro de tudo aquilo que eu já vivenciei, agregar, vim aqui para somar, né? A história do Marcílio é grande, a gente vem de um bicampeonato, eu venho para cá, imagina para a consolidação do meu nome. E eu pretendo, assim, fazer, já aproveitando, já que o presidente me falou que quer ser campeão, já fazer uma grande competição, ser campeão, conquistar a vaga para a Copa do Brasil e já emendar com o Campeonato Catarinense, e aí sim, tentar manter, que é uma coisa que também me chamou a atenção, mas ele tem conseguido manter os atletas, está conseguindo fazer com que os atletas venham para cá e gostem da cidade, queiram atuar. Isso é muito difícil de construir dentro do cenário do futebol hoje, né? Ter a credibilidade de saber, paga direito, dá estrutura, dá organização. Então, isso vai potencializar o meu trabalho. Porque eu sempre falo, em alguns projetos me convidaram e eu perguntava, como que vai ser a estrutura? O que vai ter lá para trabalhar? Como que vai ser assim? Vai ter, porque eu também não sou mágico. O trabalho dentro de campo ele é uma consequência de tudo isso que vocês estão vendo. Eles trabalhando, e isso vai se transferir. Então eu vejo isso aqui, essa estrutura me dando suporte para que eu consiga dentro do campo alcançar as expectativas da grandeza do Marcílio Dias. Boa tarde, Márcio. Primeiramente, seja muito bem-vindo ao Marcílio e muita boa sorte aí na caminhada. Você chega numa situação um pouco diferente do que estava o Marcílio Dias nos últimos anos, pois você chega já com um elenco sub-20, né, jovens jogadores, você conta com um elenco de, né, um grupo de jogadores que foram emprestados, né, Juninho Tardelli, o Felipe Manuel, e também as novas contratações. Então, gostaria de saber como se você conseguiria, né, unir esses três bolos, dá para dizer, esses três grupos de jogadores, e como você planeja, né, para essa caminhada rumo ao tetra aí pelo clube. Ótimo, obrigado pela pergunta. Talvez essa seja a minha maior virtude. Eu sei que eu tenho muitos defeitos e eu conheço bastante eles, mas essa questão de ser transparente, de conseguir tentar ser justo e criar um ambiente em que a gente consiga, sim, ser profissional, ser comprometido, mas um ambiente leve, em que os atletas consigam também ter a alegria de jogar. Essa é uma característica de onde eu passei que a gente acaba conseguindo construir. Então, o objetivo é esse. Fazer com que a força de todas essas três frentes possam se somar e construir, sim, um Marcílio Dias muito forte para essa competição. Completando a pergunta do Vinícius, né? Ele não se identificou, o Vinícius está conversando agora com a gente aí. O Márcio, você já tem aí um grupo, né, que, aliás, você elogiou e eu também elogio ao presidente, ao nosso superintendente, né, de manter uma espinha dorsal. Isso é extremamente importante, né, para um clube vencedor, né? Você, obviamente, conhece, o Fernando deve ter passado para você a característica de cada jogador que o Marcílio Dias tem. Obviamente, você também já sabe quem que o Marcílio Dias está em tratativas, que já tem pré-contrato, né, presidente? Que ele tem até o rascunho, então, o Fernando também, mas a gente não tira nada deles, até pode ficar bem tranquilo em relação a isso. Diante disso, eu queria saber qual que é o teu estilo de jogo. Você gosta de um 4-3-3, um 5-3, um 4-4-2? Qual que é o teu estilo de trabalho? É conforme o material humano que você tem, ou você tem na cabeça assim, eu gosto de jogar num 4-3-3 porque eu gosto de atacar? Qual que é o teu estilo para o torcedor conhecer um pouco mais do teu trabalho? Vamos lá. Eu gosto bastante de um time que tem a bola. A plataforma de jogo vai variar. Como a gente vai se portar dentro do campo em termos de estrutura, como 4-3-3, um 5-4-1, isso vai variar, né? E eu não sou fechado, né? Claro que a gente vai tentar
potencializar e fazer com que tentar encontrar estrutura que facilite e faça com que a equipe consiga atacar de maneira a controlar os espaços do campo, porque às vezes muito se fala de questão estrutural, mas eu acho muito mais tem a ver com como a gente controla os espaços do jogo. Às vezes uma equipe joga com 3 zagueiros e ela é muito mais ofensiva do que uma equipe que não joga com 3 zagueiros. Então, mas para ser um pouco sucinto, eu gosto de uma equipe que tenha muita organização, mas que goste de ter um cuidado muito bom com a bola. E atacar. E ser muito ofensiva, ser agressiva, ser uma equipe agressiva, que não... a gente fala muito assim em termos de princípio, que não é uma equipe que vai ficar muito só em construção, que vai ser aguda, tentar terminar bastante a jogada. Márcio, tive a oportunidade de narrar alguns jogos do Guarani de Palhoça ano passado e esse ano também. Ano passado até o trabalho foi bem legal, o Guarani jogava bem, estava brigando pelo acesso, né? Chegou no mata-mata, aí no mata-mata acabou eliminado. Mas sim, tanto foi um bom trabalho, foi mantido boa parte dos jogadores e a comissão técnica para esse ano, né? Queria te ouvir de ti, o que deu de errado? O Guarani acabou rebaixado ontem, né? E da Série B do Catarinense, dá para aproveitar algumas contratações também? Vocês têm acompanhado a Série B desse ano para trazer para o Marcílio na Copa Santa Catarina? Bem, para explicar um pouquinho, para mim foi um desafio, porque eu nunca tinha atuado na segunda divisão do Campeonato Catarinense. E quando me fizeram o convite, assim, é uma oportunidade, eu estou perto de casa, a gente estava passando por um processo familiar em que eu acabei não querendo me ausentar um pouquinho, então foi uma oportunidade de eu voltar para o mercado, depois de um período onde a gente tinha tomado algumas decisões familiares. Qual era o desafio na minha mente? Jogar uma segunda divisão dentro do meu modelo de jogo, que é um modelo de jogo de construção. Será que eu vou conseguir, com um nível salarial que a gente vai ter, que é bem baixo, na segunda divisão, e o Guarani da Palhoça ainda muito, a gente tinha a terceira folha mais baixa da competição, né? E eu pensei, eu vou tentar criar 2 condições. Ou eu vou tentar implementar um modelo de jogo que eu gosto, que é de construção, de ser protagonista, de ter a bola, de ser agressivo para frente, ou vou fazer um modelo de jogo, se não me proporcionar ser reativo. A gente acabou conseguindo construir uma equipe assim que chamou bastante atenção eu recebi muitas ligações. Poxa, que bacana ver uma segunda divisão, uma equipe jogando com a bola, tendo comportamentos de jogo muito definidos, assim. Então foi uma construção bem bacana e a gente teve tempo. O planejamento era, vamos dar sequência esse ano, vamos subir. A tendência é, como a gente conseguiu manter 70% aí do elenco pela credibilidade, só que aí houve alguns problemas fora, que eu até prefiro não externar aqui agora por uma questão de ética, assim, que era para eu ter saído até antes do campeonato. Só que como a maioria das contratações passou por mim, eu tentei ainda segurar, aguentar para que eles não ficassem na mão, né? Para ser bem... Só que aconteceram algumas coisas que foram se tornaram insustentáveis, né? E infelizmente ontem culminou com algo que até estava bem chateado, porque eu conheço muita gente que está ali, sei da qualificação deles, e infelizmente acabou ocorrendo isso ontem, mas me surpreendeu, sabe? E esse ano mais ainda, a segunda divisão do Campeonato Catarinense está se qualificando cada vez mais. Isso é bom para o nosso futebol. Em retrospectiva, a gente chegou a ter 4 equipes na Série A do Campeonato Brasileiro, não tão distante, assim. Então a gente precisa ter uma construção de um campeonato, uma Copa Santa Catarina forte, um campeonato catarinense forte, uma segunda divisão forte, para que o futebol de Santa Catarina se consolide e a gente volte a trilhar coisas maiores no cenário nacional. Mas eu trago uma pergunta do Jean Pablo, e ele pergunta se é o maior desafio da tua carreira o Marcílio Dias. E uma para o Gil, que o Márcio chega, eu queria saber, Gil, se o Márcio chega com uma comissão técnica ou isso é com o Marcílio Dias, porque o Marcílio hoje, pelo que a gente sabe, não tem o preparador físico, então
de que forma o Márcio chega. Ele chega único, ele traz a comissão técnica? Então, é as duas perguntas que eu tenho. Eu acho que junto com a situação onde eu assumi o Figueirense, um momento bem difícil, quando o Figueirense até passou por um período de mudança, teve um WO, e eu peguei uma equipe com 20 jogos numa Série B, com 20 jogos sem ganhar. Vindo de um WO, mudança de gestão, sai uma SAF que deixa um caos dentro do clube e aí, toma, eu assumi nessa condição. Assim, toma aí, segura e aguenta o rojão, né? Então, essa foi... por isso que às vezes as pessoas não conhecem um pouco a história e é bom eu poder compartilhar. E ali a gente assumiu aquela condição, o clube acabou construindo uma sequência de vitórias. A gente ficou 12 partidas sem perder e o clube acabou não sendo rebaixado naquele ano e permaneceu na Série B do Campeonato Brasileiro, né? Mas em termos de desafio, eu acho que a grandeza e o que o Marcílio Dias, a possibilidade que eu vejo aqui e vislumbro do que o Marcílio Dias pode se tornar dentro do futebol catarinense agora, eu encaro da mesma maneira. São esses dois grandes desafios e com muita alegria, mas sabendo da responsabilidade também. Sobre a pergunta do Ingo, nesse momento o Márcio vem sozinho, né, e a gente vai estar contratando um preparador físico, deve estar chegando no início de agosto agora. E só passando algumas situações que não foram perguntadas ainda, mas só para tirar algumas dúvidas, né? O contrato do Márcio vai até 30 de novembro, tá? Desculpa. Por que isso? Tá? A gente entende, assim como foi com o Vaguinho ano passado, que o contrato dele também foi até o final da Copa Santa Catarina, não sei se vocês lembram. A gente entende que esse ano, mais do que o ano passado, se torna um fechamento de ciclo, né? E de janeiro até novembro do ano que vem a gente tem um calendário cheio e aí sim a gente vai poder, não só como treinador, mas também com os atletas, de ter um contrato mais longo, né? É claro que eu vejo sim o Márcio como treinador ano que vem, tá? Mas assim como vai balizar muito o trabalho. Eu penso que o trabalho no dia a dia é que vai balizar a questão da sequência, como foi a minha aqui também. Talvez se a gente não tivesse ganho a Copa Santa Catarina no ano passado, talvez nem eu, nem o Vaguinho estávamos no estadual, sendo bem sincero, né? Não que o Márcio tenha que ser campeão, acho que a gente vai buscar isso. Mas eu tenho certeza que ele vai fazer um grande trabalho e é isso que a gente vai buscar para a gente ter uma sequência aqui dentro, tá? Então, só para tirar algumas dúvidas que de repente estava na boca do torcedor, e também outra dúvida que para a gente sanar, por que não o Rogério e por que não o Schwenk, né? Vamos lá. O Schwenk é uma peça hoje fundamental na categoria de base. Ele vem fazendo um trabalho muito bom desde o ano passado com o Sub-17. A gente progrediu ele de categoria, que a gente vê muito conhecimento nele. O Schwenk está terminando todas as licenças da CBF, vem fazendo um grande trabalho e a gente não quer perder esse grande trabalho que a gente vem fazendo, não interromper esse trabalho que a gente vem fazendo na base com o Schwenk. O Rogério da mesma forma, o Rogério já tem um tempo aqui dentro do clube, também vem terminando as suas licenças da CBF. O Rogério é uma peça fundamental aqui dentro do clube, assim como os demais da comissão técnica, e a gente espera que, tanto com o Rogério de auxiliar e o Schwenk no Sub-20, a gente continue construindo um grande trabalho e eles dando a sua contribuição
para o clube. Dentro desse planejamento que o senhor vem trabalhando, já vem trabalhando a Copa Santa Catarina, já vem trabalhando o Catarinense e já está visualizando lá na frente a Série D. Qual que é esse planejamento que o presidente está fazendo, principalmente em termos de marketing, de venda para o campeonato? E para o Márcio, eu queria saber dele se ele conhece o Rogério. O Rogério é uma pessoa muito querida aqui, né? Inclusive, ele se antecipou muito bem, muita gente cobrou em rede social, por que não o Rogério, né? E como que vai ser esse trabalho junto com o Rogério? E tu vai precisar muito dele também, né? Como é que tem sido a tua conversa com ele? Se o presidente quiser responder primeiro, depois o... Não, uma boa pergunta, Jânio. Eu acho que é bom deixar claro a todos aqui, né, que o Marcílio, ele tem uma estratégia diferente de muitas outras equipes, né? Certas equipes não... Acho que cada um tem sua estratégia, eu acho perfeito isso aí, mas muitas equipes, às vezes, têm que apresentar certos componentes na equipe para dar aquele boom, né? Para mostrar que está ressurgindo, que está... Não, mas tipo, é que está chamando, eu entendo isso. Só que o Marcílio Dias, ele é bicampeão, né? Eu acho que mais que isso para chamar o torcedor não precisa. E sim, Jânio, o Marcílio Dias diz que hoje, sem querer, às vezes, ser um pouquinho, vamos supor, se achar um pouco, mas acho que está na hora do Marcílio ser o protagonista. E sim, nessa Copa Santa Catarina, nós somos sim, acho que nós somos protagonistas sim, nós vamos buscar o título sim, e nós somos um time sim a ser batido, né? Eu até entendo, até mesmo com a saída de um time da capital, que é o Avaí, que está na segunda divisão, temos também o Figueirense na Série C, temos a Chapecoense na Série B, mas nós viemos trabalhando, Jânio, como você falou, já desde a Copa Santa Catarina passada, né? Até a gente debatemos alguns jogadores que um senhor achou que não era para não continuar, nós insistimos na questão da nossa convicção. Então, sim, a gente permanecemos com eles, permanecemos com uma base muito boa, né? E essa base boa, e é para vir sim. Todos estão jogando, um estava jogando a Série D, outro Série C. Então, por isso que eu falo, o Marcílio Dias hoje, ele pensa não só nessa Copa Santa Catarina, é um projeto principal para o ano que vem ainda. Esse campeonato, a gente sempre fala, temos dois passos, né? O primeiro qual que é? Classificar entre os 4. Porque eu digo que esse campeonato, ele tem 2 fatores, né? O primeiro é tu conseguir chegar à semifinal, e na semifinal, qualquer time que chegar, eles vão estar fortes para disputar o mata-mata. Então, Jânio, o Marcílio, sim, vem se preparando, né? Principalmente para essa Copa Santa Catarina, mas também, de uma forma muito grande, de ano que vem, numa Série D, a gente sempre fala desse calabouço que é a Série D, né? Porque é muito difícil, são 3 mata-matas, depois de passar uma classificação, inclusive os times da Santa Catarina esse ano não conseguiu passar, e tu passando, né, Gil, nós temos 3 mata-matas, então tu tem que estar, assim, muito preparado, é por isso que eu falo, a gente vem pensando, às vezes, muitas decisões nossas, a priori, não vai agradar a imprensa, não vai agradar os torcedores, mas por óbvio, que nós, como eu sempre falo, eu estou aqui sim, eu quero deixar o meu legado aqui, eu não vim aqui só para ser mais um presidente do Marcílio Dias, quero sim buscar os acessos do brasileiro, quero sim buscar o tão almejado título catarinense e quero sim passar cada vez mais de fase da Copa do Brasil. Então pode ter certeza, o planejamento ele é feito bem coeso, a gente leva muita porrada, às vezes até aluga campo para o time adversário, para um rival, mas a gente sabe daqueles valores, era importante, eu tinha que deixar a vida, a paixão de lado para ser profissional, né? Porque hoje em dia não existe, quem está no comando não pode trabalhar sempre com a paixão é importante, mas ela não pode ser o pilar fundamental, né? Você tem que ser o profissional naquela circunstância. Então, sim, a gente vem às vezes levando certo tipo de porrada, mas a gente sabe por quê? Porque o torcedor e a imprensa carregam um time de mais de 100 anos, né? Eu sempre falo, pessoal, ali está 1963, né? Quando nós fomos campeões, em 63, demorou 19 anos para eu nascer, né? Aí eu nasci. Esse ano eu completei 42 anos. E nós não fomos campeões novamente do Catarinense. Então, é obrigado a fazer algo novo. É obrigado a fazer um trabalho, esquecer os 100 anos, né? Esquecer os 100 anos. Tu tem que lembrar pela história, pela torcida que você tem. Mas o projeto de escalada tem que ser bem coeso e sim, e precisar sempre na frente. Muitas decisões não vão ser de agrado, mas vocês podem ter certeza, as peças que nós estamos trazendo e que sempre vamos buscá-la é para quê? É para buscar o passo acima. O que é o passo acima? Subir de calendário, buscar o título e principalmente, pode ter certeza,
num curto, vamos dizer assim, o trabalho é curto, que é essa Copa Santa Catarina. Nós estamos entrando sim, o torcedor pode ter confiança, pode se associar, compareça ao estádio. Vai ser um time brigador e um time que vai sim buscar o título. E aqui eu falo coração aberto. Para tirar esse nosso título, os outros adversários vão ter que jogar muita bola, porque pelo nosso trabalho que estamos fazendo aqui, pelas peças que estamos trazendo, junto com o professor Márcio, pode ter certeza que ele conhece, foi apresentado para mim o Gil, apresentou o trabalho do Márcio aqui, a gente viu, sim, a forma que ele trabalha, então eu acho que nós estamos no caminho certo, sim, e o torcedor pode confiar. Eu também só Rogério, se eu voltar. Ele, assim, pessoalmente eu não conheço ainda, né? A gente teve uma conversa por telefone, mas eu já conheço a história dele fala por si só, né? E todo mundo que fala do Rogério, ele fala de maneira sensacional. Então, para mim vai ser um prazer e vou prestar muito, eu acredito muito em conhecimento da cultura, né? Eu vou citar um exemplo. Quando o Fernando me ligou, a primeira coisa que eu me lembrei foi quando eu tinha 10 anos, eu vim jogar em Itajaí, no Itamirim. Eu já comecei a tentar buscar na minha mente coisas que possam agregar a cidade, porque eu preciso conhecer o dia a dia do Marcílio Dias para poder intervir de maneira melhor, e o Rogério vai ser fundamental para esse processo. Eu chego com toda a humildade, eu sou um cara que gosto de ouvir, claro que no final as decisões eu vou ter que ter as minhas convicções, né? Eu vou ter que colocar aquilo que eu penso, mas eu gosto de dar espaço. Eu sempre falo, se alguém tiver uma ideia melhor do que a minha, eu vou pelaquela ideia, mas eu vou colocar minhas ideias, e ele vai ser fundamental nesse processo, não tenho dúvida. E ele foi muito, muito gentil na primeira abordagem comigo. Acredito que a minha deve ser a última para a gente fechar, e mais água com açúcar, até para conhecer um pouco mais do ser humano Márcio Coelho. Tem alguma história legal? Por que do apelido Gugu? Cara, essa é uma pergunta... Não tem. Márcio... Tem uma história legal. Meu sogro, quando ele viu uma situação... Quem é esse Márcio Coelho aqui que está no convite? Daí a minha esposa falou, esse é o teu genro. Esse é o teu genro, Gugu. Mas logo no comecinho, assim, né? Mas muita gente me pergunta e não tem. Eu não tenho.